Olá pessoal, agora vamos ver como que a gente elabora alguns gráficos no R. Existem basicamente duas formas. A primeira é por meio do R base, usando funções nativas do R, ou seja, sem baixar nenhum pacote para isso, que nem a função plot, barplot, ist. Os gráficos do R base, podem ver aqui, ó, esse gráfico aqui, eles são muito mais simples, mas como você não tem que baixar nenhum pacote, eles são ideais para exploração dos dados, para gráficos rápidos, para identificar alguma coisa. Então gráficos não vão ser apresentados. Já gráficos por meio de pacotes externos, que é a segunda opção, que nem o pacote Lattice e o ggplot2, que é o que a gente vai ver mais para frente, são pacotes que foram criados especialmente para a elaboração de gráficos. Então eles têm várias opções de gráficos, várias opções de customização. Então são gráficos ideais para apresentações, por exemplo. Para fazer gráficos no RBase, antes de você gerar um gráfico, você pode customizar um pouco o seu painel gráfico. Eu vou mostrar aqui primeiro o que é o painel gráfico. Painel gráfico é essa região aonde vão aparecer os gráficos no R. Então você pode customizar essa região para que, quando você colocar um gráfico ali, ele já apareça de determinada maneira. Por exemplo, você pode mudar a cor, mudar o tamanho, e quando você for plotar um gráfico ali, ele já vai vir com essas opções pré-estabelecidas. Ou você pode subdividir esse painel gráfico em outras regiões para você plotar mais de um gráfico ao mesmo tempo na mesma tela. Então são algumas customizações que são realizadas por meio dessa função par, que são os parâmetros gráficos no caso. Então os argumentos dela tem essa mfrow, que ela vai subdividir o seu painel gráfico. Então você tem que fornecer um vetor com o número de linhas e o número de colunas. Então se você quer, por exemplo, um painel dividido em 4 áreas, você coloca que você quer 2 linhas e 2 colunas. Esse segundo argumento, ele altera o tamanho da fonte dos elementos do gráfico. Esse outro argumento, ele vai alterar o símbolo utilizado no gráfico de dispersão. E além disso, pessoal, tem muitos parâmetros gráficos que você pode customizar. Lembrando que são customizações feitas no RBase, então são gráficos um pouco mais simples, mas ainda assim dá para fazer muita customização. Se você digitar no console interrogação e par, ele vai mostrar diversas customizações que são possíveis. E um detalhe aqui interessante é que assim, essa função par, você pode usar os argumentos dela e ela vai modificar todos os próximos gráficos que você for gerar no seu painel gráfico. Porém, você também pode usar os argumentos dessa função par dentro das funções de plotar o gráfico. Então ele vai só apenas aquele gráfico ele vai ser modificado. É como se você estivesse pegando emprestado um argumento dessa função par e usando em outra função, que seria a função para plotar de fato um gráfico. Vamos ver como que funciona. Agora aqui, a função plot é para gerar o gráfico mesmo. Então você vai indicar x e y. Então x e y são as colunas, os seus vetores, ou a coluna do seu data frame. Se x e y for ambos numéricos, ele vai gerar então para você um gráfico de dispersão, aqueles pontinhos. Se você indicar, você pode mudar isso, você pode indicar no argumento type, que você quer um gráfico de linhas, então, indicando igual a L, ou pontos e linha. Porém, se você utilizar x e y, x como sendo uma variável categórica e y como uma variável numérica, então ele vai gerar um box plot, aquele diagrama de caixas. Então vai ter um diagrama de caixas para cada nível do seu fator. Esse argumento col, ele altera a cor do gráfico, então um argumento emprestado daquela função par. E assim como a função par, no caso, você pode, na função plot, existem diversos parâmetros para você customizar o seu gráfico, como mudar o título dos eixos, adicionar um título no gráfico, entre outros. Então você pode digitar no console também, interrogação plot, para ver outras formas de customização. Aqui tem um exemplo de gráfico de dispersão, linha e box plot, usando um experimento de campo
um experimento que está num exemplo do pacote EXP10, que foi testado então a compostagem da casca de café misturado com esterco em diferentes intervalos de revolvimento. Eu vou abrir aqui diretamente no R. Aqui. Vou carregar o pacote, carregar os dados de exemplo, que é o EX4 do pacote. Vou transformar a variável revol em um fator, porque ela é uma variável numérica. Vou mostrar o começo dos meus dados aqui. Agora eu vou subdividir o meu painel gráfico aqui do lado em uma linha e 3 colunas. Então, vai ficar subdividido em três colunas. Eu vou digitar aqui, ele não acontece nada, mas ele já entendeu que eu modifiquei meu painel gráfico. Agora eu vou colocar os meus gráficos. Eu vou colocar então o primeiro gráfico. Eu estou usando a resposta carbono em relação aqui à resposta zinco, né? Então são x e y, ambos são numéricos. Como podem ver aqui, C e Zn, ambos são numéricos. Eu vou colocar uma cor, estou adicionando uma cor aqui em relação à variável esterco. Então um nível com esterco e sem esterco vão ter cores diferentes. E eu aqui também adicionei esse outro argumento que vai alterar o formato da minha variável, dos pontinhos do meu gráfico de dispersão. Então aqui, não dá para ver muito bem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Dá para ver mais ou menos que eles têm cores diferentes. Você pode modificar a cor depois manualmente, né? Agora um segundo gráfico. Agora eu estou usando o x como uma variável categórica, então é o fator com e sem esterco, então ele tem 2 níveis, e uma variável y sendo uma variável numérica. Então ele gerou um box plot. Então aqui, com e sem esterco, e os box plots, os diagramas de caixa. E um terceiro gráfico vai ser um gráfico que eu vou utilizar então a minha variável numérica, que é a minha resposta carbono, e eu vou colocar tipo linha. Então ele não vai me dar os pontos, ele vai me dar um gráfico de linhas. Então aqui, deixa eu arrastar para o lado. Index são as informações, as observações, desculpa. Então eu tenho 20 e algumas observações, e cada uma o que vai acontecendo então com o carbono.